Unidade 1. Grandes civilizações antigas. Aula 2.1. Conteúdo: Mesopotâmia. Habilidades: conhecer a história da Mesopotâmia e a importância de seus rios no desenvolvimento de antigas civilizações. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula de História, né? Começamos na semana passada e eu espero que vocês estejam aí já com todo o gás, tenham descansado no final de semana para que a gente possa continuar, então, aprendendo um pouco mais sobre História, fazendo essa viagem no tempo, que como nós vimos na aula anterior, que nós vamos recuperar agora através da nossa revisão, a gente viu que a história é um conceito importante e que também é de fundamental importância a gente saber o que a história estuda e para que ela serve. E por conta disso, nós acabamos até vendo, por exemplo, uma definição de um historiador francês chamado de Marc Bloch. Vamos rever então? Então, segundo Marc Bloch, história é a ciência que estuda o homem no tempo, ou seja, as suas diversas produções artísticas, culturais, patrimoniais, todas as formas de produção do homem. Então, como eu estava dizendo, então, todas as formas de produção do homem, que esse homem já produziu, cultura, arte, tudo, pode ser utilizado como fontes da história, né? Então, já que a história estuda o homem no tempo, mas claro que nós vimos também que não estuda apenas o passado, mas estuda o passado para compreender o presente e assim fazer perspectivas, traçar perspectivas e planos futuros, não é? Mas a história, para poder conseguir tais informações, vai se valer do auxílio das chamadas fontes históricas. Então, nós vimos também que essas fontes históricas podem ser as orais, ou seja, que são aquelas faladas, depoimentos, aquela onde um mais velho repassa conhecimento para uma pessoa mais nova. As chamadas fontes visuais, que podem ser retratos, fotografias, não é? As imagens, uma gravação de vídeo e tudo mais, tudo isso pode ser utilizadas como fontes visuais. As fontes iconográficas, que como nós vimos, pode ser um documento de suma importância, como nós vimos no dia 13 de maio de 1888, que declarava o fim da escravidão no Brasil, a chamada Lei Áurea, ou ainda também as chamadas fontes materiais. A exemplo do que nós vimos, as imagens de pessoas petrificadas e uma cidade que foi soterrada, né, lá através de uma erupção que aconteceu ainda ali, antigamente, quando era o Império Romano, que seria hoje ali na região da Itália, quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção e acabou soterrando de lava a chamada cidade de Pompeia. Ok? Mas também, para além desses conceitos iniciais sobre a história, a questão do tempo, como a história estava dividida, das chamadas fontes históricas também, nós verificamos um pouco na aula da professora Isabel a questão de que, sobre os primeiros tempos, ou seja, os primeiros habitantes do mundo, nós verificamos que a humanidade passou por uma sucessória, tá bom? Cadeia de evoluções, começando lá com os primeiros hominídeos que não vieram do macaco. Lembre-se disso, vocês aprenderam na aula passada com a professora Isabel, o homem não veio do macaco. Os primatas e o homem têm um ancestral comum, ou seja, a gente tem uma origem comum, não quer dizer que o homem evoluiu do macaco. Senão, por que será que hoje o macaco não continuaria evoluindo, não é? Então, só desmistificando essa questão. Mas o processo de evolução, segundo a teoria evolucionista, continuou ao longo dos milênios, ao longo dos anos, e resultou na gente, no homem que sabe, no chamado Homo sapiens, não é? Então, passado esse momento de revisão, eu quero convidá-los para a gente dar... Opa, rolou, voltou? Vamos agora, então, dar uma olhadinha no nosso desafio do dia. Vamos lá? Temos preparado para hoje. No desafio do dia, você tem uma imagem aí meio estranha, né? Professor, que negócio é esse aí que você está mostrando? Eu não estou entendendo nada. Calma, não se desespere. Daqui a pouco você pode não entender até o que está escrito, porque eu também não entendo o que está escrito. Mas a gente vai saber de que se trata essa imagem. Então fique atento. Sabemos que a escrita é algo muito importante. Ela serve para nos comunicarmos uns com os outros e até mesmo expressar diversos sentimentos. Não é? Então, através da comunicação, da escrita e da fala, a gente sabe que a oralidade também é importante, mas a gente sabe que o sistema escrito você pode, por exemplo, escrever um poema para alguém dizendo que você está apaixonado ou mandar uma cartinha dizendo que você está irritado. Então, tudo isso pode ser transmitido através da escrita. No entanto, você saberia explicar por que
E onde surgiram as primeiras formas de escrita? Será que você sabe? Ah, se você não sabe, ou se você já ouviu falar, mas não lembra, então tá todo mundo convidado a ficar bastante atento aí na aula, porque até o final da nossa aula eu tenho certeza que você vai saber responder esse desafio do dia. Então, lá na nossa última interatividade, eu quero todo mundo comentando o desafio, ok? Então, para a gente continuar nossa viagem pela história, vamos estudar um pouco sobre Mesopotâmia. Começando nossa aula, vamos lá? Então, Mesopotâmia. Quando nós falamos em Mesopotâmia, nós estamos nos referindo a um dos lugares que é considerado um dos berços da humanidade. Não questão de surgimento, né? Porque, segundo os estudos atuais, né, a África seria o berço da humanidade em questão de surgimento, onde surgiram os primeiros seres vivos que se originaram nas águas, nos mares africanos e continuaram se desenvolvendo até formar os primeiros seres vivos que saíram da água, né? E até chegar às primeiras formas de vida que eram terrestres. Aí levou muito tempo. No entanto, em questão de cultura, em questão de surgimento das cidades, da chamada revolução urbana, ou seja, quando o homem começa a se organizar em vilas e cidades, nós falamos de Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, essa região, é considerado o berço da humanidade quando se trata da questão urbana, chamada Revolução Urbana, a organização das primeiras cidades, ok? Então vamos lá. A Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios, ou em alguns livros também, ou então ou em alguns sites que você pode procurar, você vai encontrar também escrito assim, que Mesopotâmia significa terra entre rios. Está correto. Corretíssimo. E daqui a pouco a gente vai entender por que ela recebeu esse nome, tá bom? Então, Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, entendeu? Aí, olha, trocadilho, terra entre rios, por quê? Porque está situada entre dois rios, que são os rios Tigre e o Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico, situada entre a Europa, a Ásia e a África. A Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e criaram cidades prósperas, ok? Então, para a gente situar vocês aí na geografia, vamos abordar um pouco de geografia também, vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro mapa, que está nos mostrando aí, vamos lá? Nosso primeiro mapa que nós vamos também até fazer um riscadinho nela aqui rapidinho, tá bom? Então, você tem aqui, ó, essa região, tá? Que vai ser chamada de crescente fértil, tá bom? Por ela ter essa forma mais ou menos parecida com de quê? Com uma lua crescente, ok? Então, justamente essa região que compreendia ali a Suméria, o Império Babilônico, o Império Assírio, que são os primeiros povos, que vão chegar nessa região, os primeiros povos que vão se estabelecer e iniciar o processo da estruturação das primeiras cidades, tá? Então, esse é chamado de crescente fértil que vai pegar diversos povos, não só os povos mesopotâmicos, como também aqui, ó, nesse cantinho, nós temos o Egito e para cá, ó, nós temos a Fenícia com suas cidades-estados, ok? Então, é importante você ter na cabeça que esse crescente fértil abrangia para além da Mesopotâmia e foi motivo de grandes disputas entre os povos da Antiguidade, ok? Então, mais ou menos por volta aí de 550, tá bom? Antes de Cristo, se tem notícia que os primeiros povoadores chegaram a essa região, tá? E esses primeiros povoadores, então, teriam fundado a primeira cidade e esse povo, o primeiro povo, seria o povo sumério, tá bom? E claro, esse povo sumério vai ter também uma grande importância quando nós estivermos conversando um pouco mais sobre eles, você vai entender por quê. Na questão da estrutura, a forma de organização das cidades, também uma importante invenção que a gente utiliza hoje, ok? Então, em 550, esses primeiros povos que vão dar início à Suméria teriam chegado até então aí dentro dessa região do chamado Crescente Fértil, fundando o primeiro império, as primeiras cidades, ok? Já
a gente volta a falar dos sumérios nessa questão aqui. Mas para situar vocês ainda melhor, para você saber mais ou menos de que região nós estamos falando hoje, então essa região do Crescente Fértil compreenderia hoje aí principalmente essa região aqui, tá? Do Oriente. Então, aquele povo lá situado, deixa eu voltar aqui, ó. Essa parte aqui da Mesopotâmia, situada aqui entre os rios Tigre e Eufrates, aqui esses traços em azul, essa região da Mesopotâmia, essa área de terra aqui no meio, hoje corresponde ao atual Iraque. Bem aqui, ó, em verde, tá vendo os rios Tigre e Eufrates aí novamente? Deixa eu trocar aqui a cor dessa canetinha, que eu acho que vai ficar melhor pra gente. Me ajuda aí, Lene, por favor, na cor da canetinha, que eu me perdi. Isso, Lene super eficiente aqui. Vamos lá. Tá, obrigado, Lene. Então aqui, ó. Olha o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates aqui novamente, tá bom? Então, situando hoje aquela área ali de conflito ali perto da Turquia, da Síria, do Egito, tá? Do Oriente Médio ali, é justamente essa região que compreendia, tá? O antigo Crescente Fértil e claro, a Mesopotâmia, tá bom? Então, continuando o nosso conteúdo, nós vamos ver que essa região vai ser muito importante que as suas condições naturais, o clima, o solo e a presença desses rios vai ser fundamental para a chegada desses povos que vão ali se estabelecer e dar origem a essas primeiras povoações, ok? Então, o clima da Mesopotâmia é quente e seco durante a maior parte do ano e sua vegetação é pobre. Mas, apesar disso, não é? Os povos da região souberam aproveitar as águas do rio Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, praticar a agricultura e evitar longos períodos de fome, tão comuns naquele tempo. Com isso, construíram cidades, reinos e impérios, deixando contribuições importantes para a humanidade. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Então, desses povos, especificamente, nós vamos conversar agora um pouco sobre os sumérios e os acádios, ok? Então, me acompanhe. Então, nós já vimos até aí que a Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, como eu citei para vocês antes, justamente essa questão climática, a questão da geografia é que vai facilitar o processo de estabelecimento desses primeiros povos fundando as primeiras cidades, como, por exemplo, os sumérios, que vêm e vão fundar as primeiras cidades. Então, há cerca de 5.000 anos, os sumérios fundaram as primeiras cidades da Mesopotâmia, como Ur, Uruk, Erido e Lagash. Agora, que clima é esse, professor? O senhor está falando de clima, está falando das condições geográficas, então entenda comigo. O clima seco, como a gente viu ali durante a maior parte do ano. No entanto, lembra que nós estamos falando que essa terra está ali entrecortada pelos rios Tigre e Eufrates. E entenda, durante a antiguidade, pelo menos aqui durante a série que nós estamos vendo no primeiro ano, que vai falar mais basicamente desse processo da formação dessas primeiras civilizações, você vai observar que esses povos, tanto na Mesopotâmia, quanto no Egito, quanto em outras partes do mundo, esses povos da antiguidade, necessitavam da presença de rios para poder sobreviver e para poder estabelecer ali comércio ou outras formas ali de economia, tá? Não era diferente na Mesopotâmia. Por quê, professor? Por quê? Porque eu tenho certeza que você que mora aqui no Amazonas e em outras partes também da região amazônica, já percebeu que os nossos rios têm um período assim de seca, não é? Seca, e depois tem enchente novamente. E de repente, quando esse rio seca novamente, o que que se faz? Começa a plantar milho, mandioca, banana, melancia, aquele feijão de praia ali para fazer aquele baião que é top, não é? Tenho certeza que vocês gostam também. Então o que acontece? Esse sistema de cheia e vazante acaba propiciando o processo de fertilização das margens do rio, daquela planície que fica na margem do rio, não é? E isso facilita com que haja agricultura. Imagina, será que esse sistema de cheia
e vazante é exclusivo dos rios da Amazônia? Não, 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 não. Então, justamente esse processo de rio encher e secava, trazendo, tá, uma carga de nutrientes orgânicos que ficam situados na margem do rio e por onde mais eles chegam durante o período de alagação. Então, isso tornava as terras do Crescente Fértil férteis. Por isso era chamado de Crescente Fértil, porque as terras eram boas devido a esse sistema de cheias e vazantes dos rios Tigre e Eufrates. Entendeu o porquê agora aí Crescente Fértil? Justamente por conta da presença dos rios. Então a presença desses rios tornava os solos férteis, além de quê? De garantir também o processo de quê? De retirar água para a manutenção da vida, para os animais, para as pessoas, para cozinhar os alimentos, para lavar roupa, para fazer todo tipo de necessidade que você se utiliza para água. Vocês não precisam de água aí? Lá na minha casa também. Então, independente de ser água do rio, de ser água do sistema de tratamento de alguma empresa que fornece na onde você mora, independente disso, todo mundo precisa de água. E na antiguidade não era diferente. Então imagina que essas primeiras cidades que serão criadas pelos sumérios tinham um sistema centralizado principalmente na questão religiosa, tá? Como nós vamos perceber ali, tá? Através da nossa primeira imagem, ou melhor, da nossa terceira imagem, que representa aí um zigurate, tá? Então, esse zigurate, nós podemos dizer que era o centro da cidade, tá? Onde nós vamos ter a figura religiosa do chamado patesi. Esse patesi, ele vai juntar duas espécies de poderes ali em suas mãos. Os patesi eram representantes chefes da família e também representantes do poder religioso local. E as riquezas eram levadas, adivinha para onde? Para esses templos. Mas voltando ao nosso texto, antes da imagem, nós precisamos ainda comentar mais algumas coisas a respeito dessas cidades, ok? Então ali, Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Claro que outras cidades vão surgir com o passar dos tempos. No entanto, uma característica que nós temos que citar dos sumérios, que é esse primeiro povo que vai se estabelecer na região da Mesopotâmia, e que serão herdados pelos povos subsequentes, é que essas cidades vão se organizar como chamadas cidades-estado. Se você pensou que cidade-estado era uma organização política exclusiva da Grécia Antiga, se enganou, tá? Essa forma de organização já existia bem antes com os povos fenícios e também dentro da Suméria. E quando nós falamos de cidades-estados, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas cidades eram autônomas politicamente, religiosamente, e por conta disso de serem autônomas umas das outras, de não terem uma chefia só comandando tudo, por mais que fosse o mesmo povo, mas não tinha uma autoridade única, não tinha um poder centralizado, isso acabava fazendo com que houvesse brigas entre essas cidades-estados para saber quem poderia ficar na hegemonia, no controle de tudo. Então, claro que isso vai acabar causando um enfraquecimento interno da estrutura do povo sumério, que por conta disso vai acabar sendo dominado por um outro povo que vai chegar já já e que nós vamos conversar com eles. No entanto, é importante nós salientarmos que dentro dessas cidades dos sumérios foram tão desenvolvidas para a tecnologia que existia naquele momento, mas essas estavam muito à frente do seu tempo. Porque, por exemplo, eles construíam diques, tá? E reservatórios. Os diques era para quê? Para captar a água durante o período de cheias, para evitar que as cidades fossem alagadas. Os reservatórios, a água que ficava armazenada, era utilizada no período quando os rios estavam secos, para quê? Para fazer irrigação nas terras, para que a agricultura continuasse produzindo em grande escala. Então, organização das cidades, um centro religioso, organização política e, claro, a tecnologia para produzir em larga escala, se utilizando até mesmo de serviços de quê? De irrigação, já existe há muito tempo, desde a antiguidade, tá? Com esses povos aí, tá bom? Então, continuando nosso texto, para defenderem suas cidades, eles erguiam em torno delas muralhas altas com dezenas de quilômetros de extensão e centenas de torres defensivas. Uma construção que se destacava nas cidades sumerianas eram os templos, ou também chamados de zigurates, tá?
construídos inicialmente para cultuar os deuses. Os sumérios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Então, continuando aqui com a nossa imagem, vamos voltar para o nosso zigurate. Então, aí, ó, o lugar de se adorar os deuses. Por quê? Porque monoteísmo só vai surgir um pouco mais à frente lá com os hebreus, como vocês vão ver, tá? Na continuação da nossa aula mais para frente. Então, só lá quando Abraão é chamado, nem vou entrar em detalhes agora, porque vocês vão ver daqui a pouco. Então, é só lá que vai ter monoteísmo. Então, agora, aqui também os sumérios são um povo politeísta, ou seja, que adoram vários deuses. E por conta de eles cultuarem vários deuses, eles tinham também em mente que as terras, mesmo que eles trabalhassem nelas, eles trabalhavam para tirar seu sustento, mas eles cultivavam essa terra não mais do que por obrigação, porque na cabeça deles as terras, todas elas, pertenciam aos deuses. Então eles tinham que adorar os deuses nos templos, como nos zigurates, mas também tinham que cultuar esses deuses trabalhando a terra, sabendo que nada era deles, pertencia aos deuses. Ok? Continuando. Cada cidade possuía uma divindade própria e um governo próprio, chefiado por um rei. Então, reforça aquela questão que nós comentamos antes, que todas as cidades na Suméria eram consideradas cidades-estado, ou seja, eram autônomas e independentes umas das outras. A necessidade de resolver problemas práticos, como controlar a arrecadação e os gastos dos templos e palácios, deu origem à escrita. Olha só, gente, necessidade. Mas, professor, se eles tinham uma necessidade, por que então que ela surgiu? Que necessidade era essa, gente? Os sumérios eram comerciantes muito hábeis, então, claro que eles realizavam negócios com outros povos. Mas, como saber se tem lucro? Como controlar se você não sabe o que está entrando e o que está saindo? Então foi necessário, para ter o controle comercial, já que eles eram comerciantes tão hábeis, foi necessário você criar um sistema, tá bom? De escrita que desse para fazer registros desse comércio também. É aí que nós vamos ter um dos primeiros sistemas de escrita, que alguns dizem que o mais antigo é esse da Mesopotâmia, que surgiu mais ou menos aí 4.000 a.C. Outros dizem que não, que foi lá com os chineses também que surgiu primeiro. Outros dizem que elas são irmãs que surgiram basicamente ao mesmo tempo. Independente de quem veio primeiro, a chinesa ou a mesopotâmica, o sistema de escrita é muito importante, não é? Então, nós temos aí a invenção da chamada escrita cuneiforme, que vocês vão já entender por que é chamada assim. Vamos lá então, dar uma olhadinha na chamada escrita cuneiforme, através de um vídeo que eu trouxe para vocês, que ótimo, né, professor? Falando errado, cria vergonha, professor. Que eu trouxe para compartilhar com vocês. Vamos lá? História da escrita cuneiforme. Considerada a mais antiga língua humana escrita conhecida, a escrita cuneiforme é definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada pelos sumérios por volta de 3.500 a.C., na antiga Mesopotâmia. No início, a escrita representava pictogramas, que eram gravados em tabuletas de argila, em sequências verticais, com auxílio de um estilete feito de cana. Posteriormente, as formas tornaram-se mais simples, que aos poucos foi se transformando em um conjunto de centenas de sinais fonéticos e silábicos. Com o decorrer do tempo, houve outra mudança. Deixou de ser escrita em colunas e começou a ser escrita em linhas, escrita horizontal, e da esquerda para a direita. Você entendeu alguma coisa que está escrita aí? Nem eu também não. A gente ia ter que estudar muito para entender, né? E conseguir traduzir a escrita cuneiforme. Mas, no entanto, por que é importante? Por que os sumérios foram um povo tão importante assim nesse processo de surgimento dos primeiros povoados na Mesopotâmia? Primeiro, porque a gente viu que eles foram os primeiros povos ali a desenvolver o sistema de quê? De organização das cidades, ou seja, a chamada revolução urbana, ok? E claro, outro fato importantíssimo é a invenção de um dos primeiros sistemas de escritos conhecidos.
tá? Que é a chamada escrita cuneiforme. Mas vocês vão ver daqui a pouco, também mais para frente, que na Mesopotâmia houveram outras invenções também que até hoje têm suas contribuições para a gente, ok? Continuando então. Envolvidas em conflitos permanentes, as cidades sumerianas perderam força. Então, claro, que se elas eram cidades-estados, como nós já conversamos anteriormente, e já que elas buscavam ter autonomia uma das outras, isso quer dizer então que elas também acabavam se envolvendo em conflitos, não era nem com o povo de fora, mas sim com elas mesmas ali querendo alcançar a hegemonia. O que é hegemonia, professor? Segunda vez que o senhor fala essa palavra, mas eu não lembro, professor, agora do significado. O que é hegemonia? Você ter a hegemonia, você ter o controle, você está no topo, é você que manda, entendeu? Então, Uruk, aquelas demais cidades ali queriam disputar umas com as outras para ver quem tinha mais força e quem conseguia dominar toda a região. Claro, teve um rei que conseguiu ali até juntar parte das cidades e estados, mas que não teve muito sucesso, elas continuaram brigando. Então, já que elas estão brigando internamente, isso vai facilitar para que cheguem outros povos, especificamente outro povo de origem semita. O que é, professor, um povo de origem semita? Povo de origem semita é um povo de origem hebreia, descendente dos hebreus. Lembra? Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé. Então, povo semita é o povo descendente de Sem, ok? Então, é um povo de origem hebreia que vai chegar ali e vai se estabelecer conquistando as cidades que foram fundadas, então, pelos sumérios. Que povo é esse? São os acádios. Que, claro, que liderados por uma pessoa muito importante, que vai ser o Sargão o Grande. Pode colocar o Sargão aí pra gente, por favor. Eu quero que vocês conheçam o Sargão, ele vai já aparecer aqui comigo. Eu convidei ele para vir aqui no estúdio comigo, tá bom? Então, nós temos aqui o Sargão, tá? Claro, ele não está aqui fisicamente, né? Ele já morreu há muito tempo, mas, no entanto, a gente tem aqui uma imagem que retrata ali o rosto do Sargão, faltando ainda uns pedaços, né, do olho dele, porque é uma imagem muito antiga. Então você observa que essa imagem ela é forjada em bronze, tá? Então esses povos da antiguidade também, pasme você, já dominavam, tá? A utilização de objetos e também de formas de transporte que utilizavam rodas de bronze, tá? E algumas outras formas de metal. E o domínio desses metais começou anteriormente lá com quem? Com os sumérios. Os sumérios, então, foram os primeiros nessa região da Mesopotâmia a dominar essa arte de moldar os metais. Que, por sua vez, quando os acádios chegam, liderados pelo Sargão Grande, também conhecido como Sargão I, eles vão dominar as cidades, mas também vão fazer o processo de assimilação da cultura e do povo sumério que estava ali. Tanto que as cidades que serão criadas ali pelos acádios vão acabar também seguindo os mesmos moldes de organização política já deixadas anteriormente por quem? Pelos sumérios. Agora, por que eu trouxe o Sargão aqui para conversar com vocês, tá? Porque ele foi importante a partir do momento em que ele vai ser o primeiro a conseguir dominar toda a região, claro que através da força. Então, todas essas cidades que estavam ali situadas na região da Mesopotâmia, naquela questão do crescente fértil, naquela forma de meia-lua ali que nós verificamos no início da aula, adivinha, serão dominados por Sargão I. Então, ele vai ser o grande cara aí, ó, vai ser o grande nome que vai fazer o processo de unificação territorial, tá? E colocar todas as cidades sob o seu domínio. Então, você já imaginou nesse momento conseguir fazer o processo de unificação? Então, ele vai ganhar esse nome de Sargão Grande, fazendo homenagem a essa conquista que ele teve. Então, ele também vai ter um apelido de Sargão, que vai ser o Rei dos Quatro Cantos. Então, fazendo menção de que ele dominou, conseguiu dominar naquele momento o mundo todo. Claro, o mundo todo conhecido ali naquela região da Mesopotâmia, porque a gente sabe que mais tarde outros continentes vão ser descobertos, né? Outros povos vão surgir e, principalmente, tá? Infelizmente, esse reino
que vai ser erguido por Sargão I, assim como o Império Assírio que a gente viu anteriormente caiu, agora também esse Império dos Caldeus, dos Acádios que se estabeleceram aí nesse momento, também vai achar seu fim e vai ser substituído por um outro povo. Por que, professor, que esse povo vai ser substituído se ele era tão forte, se o Sargão teve tanta força de unificar todo? Porque lembra que nós citamos lá no início da nossa aula que essa região do Crescente Fértil vai ser uma região que vai atrair diversos povos e que vai ser centro de diversas disputas, tá? De diversas guerras. Por quê? Por conta do clima, por conta do solo favorável para a agricultura. Então, por isso, lembra? Crescente Fértil tinha terra fértil por conta da presença dos rios Tigre e Eufrates, o que favorecia a manutenção da vida por conta da presença abundante de água. E, claro, o sistema de cheia e vazante dos rios que garantiam o processo de fertilização daquele solo, propiciando a agricultura. Além do que já existiam cidades estabelecidas que começaram a ser criadas lá atrás com os sumérios e que tinham um sistema de irrigação, um sistema de diques, não é? Então tudo isso ali já estava organizado. Então claro que quando as guerras vêm, cidades são destruídas, mas são reconstruídas. Então você imagina que dentro da Mesopotâmia, até hoje a gente tem ainda muitas heranças que chegaram para a gente, como por exemplo a questão da invenção da escrita e algumas outras coisas também que vocês vão ver um pouco mais para frente. Mas lembre, a Mesopotâmia é tida o quê? Como um berço do Oriente, da civilização ocidental, quando nós tratamos da questão de quê? Da chamada Revolução Urbana. Lembrando, Revolução Urbana é aquele processo onde as pessoas vão começar a se organizar nas primeiras cidades, com um sistema político, um sistema econômico. E como nós vimos, dentro desse momento da Mesopotâmia, a principal fonte econômica era o comércio. E depois, claro, a agricultura para manutenção da vida e, claro, para se fazer mais comércio. Ok? A sua aula continua no próximo vídeo.